Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. O universo é feminino, mas todos cabem no nosso canal Atenção Difusa Mulher, que tem como objetivo trazer informações que contribuam com a qualidade de vida das mulheres e de suas famílias. E o tema que nós vamos abordar neste vídeo é de grande impacto na nossa qualidade de vida, que são as soluções que deverão ser implementadas nos espaços públicos urbanos após a pandemia. Mas antes do nosso bate-papo, é muito importante que você se inscreva no nosso canal, se inscreva agora, se inscreva já. É de graça, mas para nós faz grande diferença. Ative o sininho, curta, compartilhe, comente e assim esse projeto cresce e chega a mais pessoas. E nos siga no nosso Instagram, confira aí o endereço na tela, segue a gente lá também. Então vamos ao nosso tema. Com o surgimento da pandemia em 2020, que afetou a rotina de todo o planeta, várias reflexões e expectativas foram geradas em relação à necessidade de mudança no nosso modo de vida, no nosso modo de consumo, de como a gente se relaciona nas nossas famílias, na sociedade. Mas, em especial no Brasil, essa realidade, ela revelou, ou melhor, ela escancarou as desigualdades sociais nas nossas cidades, visto que os mais expostos à contaminação foram os trabalhadores e as populações vulneráveis. E quem conversa conosco sobre esse tema é Letícia Barroso. Ela é arquiteta, urbanista, doutora pela Universidade Federal Fluminense e pesquisadora sobre cidades sustentáveis. Olá, Letícia, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso canal. Lembrando que Letícia já esteve aqui falando sobre como as cidades não incluem as mulheres. Vale a pena conferir no canal esse tema, muito interessante também. Então, Letícia, aprendemos muito pouco com a pandemia. Tinha no início uma expectativa de que a gente ia rever nossos valores, que as pessoas iam mudar as suas mentalidades, mas não foi bem isso que aconteceu. E a gente viu que há muito o que fazer. Você pode passar para a gente um panorama dos problemas evidenciados nesses 2 últimos anos em nossas cidades? E apesar das dificuldades, o que de positivo a gente pode citar? Seja bem-vinda, Letícia, mais uma Ai, vez. olá, eu saúdo as pessoas e quero agradecer enormemente. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez falando sobre as cidades, que é o meu tema de pesquisa, né? Pensar cidades sustentáveis. E aí é o seguinte, Carla, a pandemia ela iluminou, vamos dizer assim, o caos urbano que nós estamos vivendo, né? E se a gente pensar que há 70 anos atrás, o Brasil viveu o seu auge da urbanização, que houve um processo de 188% de urbanização no país, num processo acelerado, onde as pessoas foram chegando e não tinham onde se ficar, deitar. É a primeira coisa que se pensa-se a moradia, né? Então, a moradia que está em profundo desequilíbrio. Nós temos hoje 6 milhões de famílias de déficit habitacional. A gente tem hoje, no Brasil, 85% da população mora em cidades. Então, a gente tem praticamente um país praticamente urbano. Além desses 35 milhões de pessoas sem água, nós temos praticamente 14 milhões de pessoas desempregadas. E aí, o que a pandemia mostrou também é o total estado de vulnerabilidade em que as pessoas vivem, né? É bem alarmante. Nós temos de informalidade 38 milhões de pessoas, quase 40 milhões de pessoas que trabalham na informalidade. E a gente tem também uma questão de mobilidade muito séria nas cidades. Tem uma pesquisa que no Rio de Janeiro, que mostra o seguinte: quem mora no espaço litorâneo e quem mora na periferia. Quem mora próximo às praias são as pessoas brancas e quem mora na periferia são as pessoas pobres e negras. Quem ganha melhor, qual o melhor salário, e aqui há uma diferença de quase 40% de salário. E quem gasta mais em transporte urbano, em locomoção, são as pessoas da periferia. Então, é uma cidade muito desigual, e isso foi nos apresentado
além da poluição das cidades, ambientalmente, nós contribuímos bastante para uma cidade ambientalmente nefasta. E é importante também que a cidade, ela é hoje, que deveria ser um espaço de viver, né, de garantia de vida, ela virou um negócio. E para isso, o capitalismo se apropria de espaços para poder, então, fazer um negócio na cidade, né? O setor imobiliário é extremamente forte, é um agente forte na cidade, que conduz a cidade e que repensa a cidade de forma diferente. Nós temos institutos extremamente importantes que podem lidar com isso e que a gente tem que colocar de forma muito ampla o debate nas cidades, envolvendo as pessoas, nos orçamentos, nos seus destinos, nos seus projetos, e construção de políticas públicas através e a partir de um processo coletivo, porque as cidades precisam de ouvir os seus moradores. E a crise sanitária e o isolamento social foram um marco, né, nessa relação com o nosso modo de vida, né? Que é exatamente essa forma desigual como as cidades se configuram, né? E, por exemplo, você fazer isolamento numa casa que não tem água, uma casa pequena. Então, a gente viu isso, né? As pessoas que, como você falou, têm que sair das periferias, enfrentar um ônibus cheio. Então, é uma forma muito desigual como as cidades são configuradas, né? E tendo como o foco a realidade brasileira, como repensar, então, as cidades no pós-pandemia, levando em conta essas populações que são as mais vulneráveis? Eu queria destacar aqui, vai ter em junho, a Conferência Popular do Direito à Cidade, onde estão sendo convocadas todas os movimentos sociais que vêm aí discutindo todos os temas da cidade, moradia, saneamento, e há uma outra questão que é as as retiradas de pessoas, exposição, tem praticamente 300 mil mulheres em risco de serem retiradas dos seus locais de moradia. Então, é preciso repensar. Primeiro, uma coisa muito importante é a moradia. Rediscutir formas de regularização fundiária, rediscutir formas de habitação coletiva, de construções coletivas, é preciso repensar isso. Nós estamos sem projetos, sem políticas de habitação nesse momento, nós estamos sem Ministério da Cidade nesse momento, né? É preciso pensar também em mobilidade urbana de forma mais adequada e que possa pensar até em bairros, onde possa fortalecer economias locais, possam trazer hortas urbanas, segurança alimentar, hortas urbanas, hortas comunitárias. É preciso repensar essa questão também. E uma outra coisa muito importante são espaços públicos. A cidade precisa ser habitada por espaços públicos e de segurança. Quanto mais pessoas estiverem na rua transitando, dá mais segurança. Tem uma estudiosa que disse que a cidade é importante trazer à rua, né? Com bairros pequenos, com prédios pequenos, com muros pequenos, porque as pessoas possam se sentir mais seguras em andar nas cidades. Então, essa é extremamente importante, mas isso é também fundamental trazer o debate. E ver, tem outras questões também que é muito importante, que é o saneamento básico, a questão da água é extremamente importante, ainda mais que é um debate que precisa ser fortalecido com a perspectiva que nós estamos convivendo, que é a privatização da água, e trazer isso para... É muito séria a privatização da água, trazer esse debate para junto das pessoas, né? Então, nós precisamos pensar numa cidade que tem milhões de pessoas sem água, com vulnerabilidade alta, com coabitação, com ônus excessivo do aluguel, trazer formas de pensar habitação segura, posse segura para as pessoas, né, onde o mercado imobiliário não se aventure e retire novamente as pessoas daquele local, e mobilidade urbana, que as pessoas possam circular mais a pé, ciclovias e outras formas de modulações que possam favorecer as pessoas, e não uma cidade de negócio do trabalhador. É uma cidade onde as pessoas estão morando, estão vivendo, e aquele é o lugar onde as pessoas possam criar os seus espaços e conviver com segurança.
Então, Letícia, a gente vê que a especulação imobiliária é contra tudo isso que você está propondo aí, né? Que é transformar esse espaço urbano mais do passeio urbano, que as pessoas se encontram, que as pessoas circulem mais a pé. Então, vai totalmente o contrário a isso. Mas existe uma proposta, e eu vou perguntar para você o que significa, que são as cidades multicêntricas. O que é isso? O que é, e se isso é possível, essa alternativa das cidades multicêntricas? Se isso, como que isso pode ser além de uma cidade utópica, né? Vamos dizer assim, isso é possível? E como que a população ela pode se mobilizar para efetivar esse tipo de cidade, né? Que seja mais inclusiva. E como que o plano diretor dos municípios pode ser decisivo na construção de cidades mais inclusivas, mais sustentáveis, e o que o plano diretor ele não abrange muito a população a essa participação, né? Então, é possível a gente ter essa cidade multicêntrica, né? O que vem a ser isso? Então, as nossas cidades, elas foram se periferizando, se é que pode falar isso, muito periférica. Quem mora na periferia são as pessoas pobres, as mulheres, né? E como eu falei da economia do cuidado, são essas pessoas que ganham pouco, mal remuneradas, que vêm mantendo a cidade, né? Limpa, vamos dizer o seguinte, dizer assim. E aí a gente pode pensar em espaços menores, mais compactos, em que as pessoas tenham mais proximidade do seu local de trabalho, da sua casa, onde que essa cidade possa ser permeada por espaços públicos e que ela possa transitar com mais leveza e não com muros altos, com trânsito pesado, porque as cidades são pensadas muito mais para carros, né? Para o trabalho, né? E que a cidade se apresente de forma mais leve, mais gostosa de se viver e que possa ter também, como eu já falei, segurança alimentar, mais projetos coletivos, pensar pensar no uso e consumo da cidade, no uso e consumo das pessoas, da coleta seletiva, trazer outros projetos que possam tornar uma cidade mais sustentável. Isso só é possível se a cidade for dinâmica, com a participação de todos, com a participação do Estado, o Estado estando mais presente e intervindo de forma que as pessoas sintam segurança de viver na cidade. É constitucional. Tem artigos constitucionais, 182 e 73, que falam da função social da cidade, que traz institutos para garantir isso. O plano diretor é um documento que diz onde a cidade vai crescer, para onde a cidade deve adensar, onde as pessoas devem morar, como que as pessoas podem pensar uma cidade mais justa, mais democrática, pensar esse uso e ocupação do solo para que todos tenham direito à cidade, ao uso da cidade, que tenham todas as pessoas usem a cidade, né? Direito não só de infraestrutura, mas direito político, né? E que as pessoas, então, possam não só acompanhar o plano diretor, que é um documento que rege o direito à moradia, o direito à cidade, que está lá no Estatuto da Cidade, né? Umas cidades mais sustentáveis, e que possa, então, dizer como nós queremos a nossa cidade, como nós queremos viver. O plano diretor tem que contemplar isso, tem que contemplar a fala de todos os moradores da cidade. Onde nós queremos que cresça, onde nós queremos que tenha mais trabalho, onde que a gente quer que aconteçam os nossos desejos na cidade. E isso é uma carta onde as pessoas vão escrever os seus desejos, né? O plano diretor ele tem que ser participativo e tem que acompanhar também não só o plano diretor, mas também o orçamento municipal e o plano plurianual também ser acompanhado por toda a população. Esses 3 documentos têm que ser exaustivamente debatido, discutido e da ciência à população das suas ações. Então, vamos dizer que a cidade tem que ser discutida por todos, e é um direito a todas as pessoas viverem numa cidade com segurança, justa, inclusiva e sustentável. E para isso as pessoas precisam, então, procurar saber o que são essas palavras que parece que é tão distante da realidade, né? Plano diretor,
orçamento, as pessoas precisam se apropriar dessas informações, né, Letícia? Então, Letícia, muito obrigada pela sua participação, mais uma vez estando com a gente aqui no nosso canal, trazendo tantas informações e nos motivando, né, a conquistar esse espaço, né? Muito obrigada. Eu que agradeço e eu estimulo, convido as pessoas a sentarem, discutirem as suas cidades, né? 2, 3, 4, depois se forma uma rede, se chamam outras instituições, outras organizações, e aí vai se tornando forte e as informações vão sendo amplamente debatidas e se socializando, não só as saídas, os projetos e ações. E é assim que a gente passa a ter pertencimento da cidade, se apropriar da cidade, quando a gente participa dos destinos da nossa cidade. Mais uma vez, muito obrigada. Então, Letícia, a gente que agradece a sua presença. Então, se você gostou, deixa aí o seu curtir, comente, a sua opinião é muito importante para a gente e compartilhe essas informações para que chegue a mais pessoas. Muito obrigada, Letícia, e até a próxima. Tchau! Tchau.